Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Agora o tema é sistemas de controle de processos. Essa videoaula vai ser mais curtinha, porque esses sistemas de controle de processos, eles acabam sendo muito mais interessantes, por exemplo, para um curso de engenharia de produção. Então, certamente, num curso de engenharia da produção, certamente, obrigatoriamente, essa aula seria bem mais extensa. Não que não seja importante para nós da administração, mas existem elementos mais técnicos, mais ligados realmente à questão das engenharias. Né? E para nós é importante saber da existência deles e, é óbvio, ver um em particular, que é o que eu provavelmente vou dedicar um pouco mais de tempo, tá bom? Vamos lá. Muito bem, então os sistemas de controle de processo, eles também estão classificados como sistemas de nível operacional. Então eles dão suporte operacional às organizações, eles contribuem com atividades da organização e são sistemas que monitoram e controlam processos estruturados ou repetitivos, principalmente os repetitivos. E, como exemplo, né, nós costumamos apresentar aí a automação das montadoras de automóveis, o refino do petróleo, entre outras atividades fabris, que costumam ser, vamos dizer assim, as organizações nas quais esses sistemas eles têm um impacto em termos de negócio, impacto em termos de eficiência e de resultados muito superior e que costumam demandar esse tipo de solução tecnológica já desde sempre. Nós não podemos esquecer, quando a gente remonta, né, à época do Ford e a gente percebe que ele introduz a esteira. Como eu falei para vocês, né, o sistema de informação nasce lá com os escribas no Egito, quando eles começaram a organizar os papiros. Tá? Então, a gente não pode supor que sistemas de informação eles são necessariamente tecnologias avançadas, que tem que usar computadores, smartphones. Não, você pode fazer um sistema de informação usando uma pasta de plástico mesmo, e organizando, né, os papéis dentro dessa pasta. É possível, tá? Então, quando a gente olha para a automação que é introduzida pelo Henry Ford, né, na sua fábrica, ali já tinha um sistema de controle, né, um controle de processo. Então, é justamente na área fabril que você vai ter os melhores exemplos e o maior uso, né, desse tipo de sistema, dos sistemas de controle de processos, tá bom? Então são sistemas que vão aumentar a eficiência operacional das organizações. Isso é inquestionável. E o aumento dessa eficiência ela nos dois aspectos que normalmente nós observamos no que diz respeito à eficiência. No aspecto de reduzir custos, reduzir desperdícios e no aspecto de maximizar o uso. Né? Eu maximizo o uso dos recursos, eu aproveito melhor os recursos que estão à minha disposição. Então veja, ele reduz desperdício e aumenta aproveitamento. Né? Então na hora que você introduz esse tipo de sistema, né, principalmente no sistema de transformação de materiais, né, na produção de mercadorias, nos sistemas fabris, e não tem gestor que não sorria, né, com esse desempenho extraordinário que os sistemas de controle de processos propiciam a estas organizações. Ah, professor, mas você então não teria um exemplo de sistema de controle de processos em uma organização não fabril? Não, existe também. Existe. Nas organizações que têm como produtos os serviços, né? Por exemplo, a educação, vamos falar aqui daquilo que nós estamos vivendo, também você pode ter uma série de sistemas de controle de processo. Por exemplo, o SWAP. O SWAP é um sistema de controle de processo. Então lá a gente registra a frequência, lá nós registramos as notas. O Moodle é um sistema de controle de processo, porque ali você tem como verificar, acompanhar, né,
a evolução dos estudantes, você tem como acompanhar o desempenho, né, dos estudantes em termos de assimilação dos conteúdos, enfim. Nós também temos sistemas de controle de processos em organizações que não são fabris, mas o impacto é menor, porque o que faz um serviço ser mais bem sucedido não é exatamente o seu controle, né, mas é a sua entrega. A entrega do serviço é muito mais determinante no êxito do negócio do que a sua execução, né? Quando é óbvio, né? Quando a gente fala também de mercadoria, é natural que a mercadoria que vai ser entregue para o consumidor, ela também tem que ser ótima. Você não pode entregar uma mercadoria que seja ruim, né? Que não atenda a contento o consumidor. Mas normalmente o que vai acontecer? Se você tiver um processo fabril muito eficiente, que diminua desperdícios, maximize, né, o aproveitamento dos seus insumos, isso dá a você condições de oferecer uma mercadoria de muita qualidade. Então é de se esperar que você, ao entregar essa mercadoria ao consumidor, ele vai ficar satisfeito, tá? Agora imagine o seguinte: seria possível nós entregarmos uma aula melhor para vocês sem o Moodle? Né? Numa aula presencial, certamente nós teríamos muito mais ganhos do que usando o Moodle. Então, notem que, no caso da educação, né, enquanto um serviço, o sistema de controle de processos, ele não necessariamente garante uma entrega melhor, né? Quer dizer, a ausência desse sistema, Moodle, permitiria talvez nós termos muito mais coisas para entregar e para oferecer para vocês estudantes e para a sociedade consequentemente, tá? Mas eles são importantes, né? Porque o swap continuaria existindo, né? Então a questão da frequência, aquela coisa toda, mesmo no presencial, ele seria importante. Mas notem então que no caso dos serviços, você teria, para algumas situações, o controle de processo ele traria por um lado, benefícios, mas ora ele não representa, ele não tem um impacto tão significativo no que diz respeito à entrega. Já no caso da produção, das fábricas, aí a gente, na sua esmagadora maioria, não vou dizer que todos, porque todos também seria perfeição, mas na esmagadora maioria, os sistemas de controle de processos têm uma contribuição fantástica. E hoje, né, século XXI, comumente esses sistemas implicam no uso de robôs. Então, cada vez mais o processo de automação, cada vez mais a robotização, quer dizer, o uso de robôs. E aí, galera, a gente também está incluindo nesses robôs, não só os robôs, aqueles eletromecânicos ou eletroeletrônicos, tá? Também esses robôs que nós, para distinguir desses, vamos dizer assim, mais concretos, né? Nós também vamos incluir aqui os bots, os famosos bots, aqueles que atuam nos aplicativos, nos apps, e que, por exemplo, criam situações nas redes sociais que podem forçar determinados comportamentos, determinadas propagandas. Então, os robôs a que me refiro aqui não são exclusivamente aqueles que fabricam coisas nas fábricas. Nós podemos também incluir aqui esses algoritmos, que também são chamados de robôs, né? Mas ficou mais popularmente conhecido como os bots, que atuam também em alguns serviços, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, esses sistemas, então, eles são muito comuns, né, no setor fabril, eles estão cada vez mais evidentes agora com a quarta revolução industrial. E aí, galera, no que diz respeito a essa quarta revolução industrial, a gente vai falar um pouquinho mais lá no final do curso, mas só para adiantar um pouquinho, você tem condições hoje de fazer ajustes na produção fabril baseado em sensores, né? E esses sensores eles vão dar toda a configuração, né? Então é perfeitamente possível que enquanto você está lá fabricando uma determinada linha de produto, né, por conta de um problema, por exemplo, você tem uma determinada
tem um determinado insumo que é imprescindível para para aquela mercadoria, e aí você sabe que ele está se esgotando, né, teve um atraso na entrega, sei lá, alguma coisa assim. Então, o próprio sensores que tem condições de fazer essa verificação, eles podem reconfigurar, né, ou como o pessoal da produção gosta de falar, né, ele faz um novo setup, né, ele setapeia a produção para uma outra linha de produto, para que não haja interrupção do processo fabril. E mais, nessas projeções de futuro, de como serão as fábricas no futuro, você vai poder imaginar que as máquinas vão poder dialogar entre elas, né, o famoso IoT, eu já comentei com vocês sobre isso. Então elas vão poder negociar, por exemplo, ociosidade. Então tem uma fábrica ociosa na Índia, e essa fábrica ela tem condições de produzir para mim uma determinada peça que eu tenho grande necessidade na minha fábrica aqui no Brasil. Então eu posso negociar com essa fábrica, né, a produção desse item, desse insumo, né, já configurar todo o processo de despacho disso. Então já aciono o despacho aduaneiro, enfim, já faço tudo, tá certo? E aí você vai falar assim, mas fica caro, porque é uma importação. Então, dependendo dos acordos comerciais, essa peça pode chegar até mais barata aqui no Brasil do que se eu fabricasse ela aqui, né? Por quê? Por conta da ociosidade, por conta do grau de automação, do processo fabril lá na Índia, aqui no Brasil. E esse tipo de configuração ela vai ficar cada vez mais comum, porque nós estamos falando de processos que são repetitivos, de processos que muitas vezes não têm assim, um elevado grau de inovação, e que você tem esse benefício, né? Porque a gente poderia até, entre aspas, tá, gente, chamar de commodities, né? Imagine parafusos. Os parafusos vão ser parafusos sempre, né? Ah, mas pode ter um material diferenciado, pode ter lá enfim, você pode fazer algumas distinções, mas para que ele serve, qual a utilidade dele não muda, né? É diferente do telefone celular, que deixou de ser apenas e tão somente um aparelho de comunicação e se transformou praticamente num computador pessoal móvel. Tá? Quer dizer, essa passagem do telefone, né, enquanto aparelho de comunicação para um aparelho mais sofisticado é muito complicado de você pensar, de você imaginar no caso de um parafuso. Tá? Ah, professor, mas então não é qualquer produto. É claro, não é qualquer produto, mas que isso dá um ganho em termos de escala. Imagina a escala, né, de fabricação que isso vai permitir às organizações. E é por isso que, então, os sistemas de controle de processos eles vão ganhar cada vez mais importância, principalmente agora com essa quarta revolução industrial, com a introdução da inteligência artificial, com a introdução de equipamentos que são altamente independentes, altamente autônomos, né? Nós estamos falando agora de fábricas que cada vez menos precisam de seres humanos. Então, quando existe aquela discussão, né, no século XIX de capital versus trabalho, e o Karl Marx diz que o trabalho é quem efetivamente produz riqueza, né, agora, entrando no século XXI, nós já temos, né, hoje condições de falar que sim, o capital também produz riqueza, porque tem uma parte da riqueza que vai ser produzida pelo capital. São esses equipamentos, são esses robôs, são essas máquinas que vão ser mais autônomas, mais independentes, que não tem, que não exigem, né, qualquer intervenção humana, qualquer interação com os seres humanos. Então, olha só o quanto que essa quarta revolução ela é realmente revolucionária. Ela, de fato, é uma revolução, porque ela põe fim à era da produção de riqueza por meio exclusivamente do trabalho humano. Quer dizer, a mão de obra, que classicamente até o século XX é determinante na produção de riqueza, agora ela tem um concorrente que, em sua origem, representa o capital, né, e não o trabalho. Tá? Bom, esses aspectos depois a gente até pode discutir um pouco mais, mas enfim.
Um dos sistemas de controles que nos interessa muito, porque ele é um exemplo aí que eu trago para vocês, e ele é muito importante para as organizações, é o de segurança da informação. Quando a gente fala de segurança de informação, sim, nós estamos falando de um sistema de controle de processo. Qual o processo? O processo de entrega da informação. A informação é entregue para quem? Né? E nesse processo da segurança da informação, o controle, então, vai ser fundamental. Né? Você controla, você vai gerenciar a entrega dessas informações, e ele tem que garantir alguns pilares, tá? E aí eu vou trazer para vocês esses pilares que são fundamentais na segurança de sistemas de informação. Então, nós precisamos garantir confidencialidade, ou seja, as informações só podem ser acessadas pelas pessoas autorizadas. Então, é necessário um sistema muito muito bom de autenticidade. Então, eu tenho que autenticar as pessoas que vão ingressar no sistema, não posso permitir que qualquer um ingresse no sistema. E também, dentro do próprio sistema, de autenticação de níveis de acesso. Então, eu não vou permitir, por exemplo, que um auxiliar administrativo tenha acesso a todas as informações que, por exemplo, o presidente da organização tem. Então, eu também tenho esse grau de controle. E isso vai garantir a confidencialidade das informações. Mas olha só que interessante. Aí você faz esse baita processo, né, sofisticadíssimo, né, esse sistema de controle de processo extremamente sofisticado, garantindo a segurança da informação, mas uma das pessoas com as quais você lida, ela imprime, né, tá lá, imprime um relatório e joga no lixo, sem fazer o descarte adequado dessa informação. E aí a pessoa que recolhe o lixo, né, que passa recolhendo lá os saquinhos, enfim, que faz a coleta desse lixo, ela pode ser instruída, por exemplo, por um concorrente, né, que o lixo de uma determinada pessoa ou de um determinado setor seja colocado num determinado saco de lixo que tem lá uma fita crepe rosa, né? E aí essa pessoa vai lá, pega quando estiver disponível, né, o lixo, quando ele é colocado para fora e fica à disposição da coleta do município, ele se torna público. Aí a pessoa vai lá, pega o saco com a fita crepe e depois ele brinca de quebra-cabeça de 1 milhão de partes, né? E às vezes nem precisa ser 1 milhão de partes, às vezes ele não fez o descarte correto mesmo e tá muito fácil de você remontar, por exemplo, um relatório de despesas ou um relatório de projeção de venda, sei lá. Então veja que é por essa razão que eu também disse para vocês que o impacto dos sistemas de controle de processos é maior nos processos Fabris do que nos serviços. Porque nos processos Fabris esse risco não existe, porque você está lidando diretamente com as máquinas e com a fabricação de um item que só vai chegar para o consumidor quando ele efetivamente for para a loja, para a gôndola, ou, né, for entregue diretamente ao consumidor. E aqui, quando a gente fala de informação, a gente está falando de um serviço, né? Segurança de informação é um serviço, não é a entrega de uma mercadoria, é a entrega de um serviço. E veja como, no caso, né, tem um elemento que pode colocar tudo a perder, né, e você perder o controle desse processo. Por isso que, no caso dos sistemas de controle de processo, tem um impacto muito grande a forma como você lida com as pessoas, porque as pessoas precisam saber usar esses sistemas e usá-los com bastante cuidado, né? E no que diz respeito à segurança de informação, é fundamental que haja uma orientação para que as pessoas, né, não corram o risco delas serem a fragilidade ou o ponto vulnerável daquele sistema, tá bom? Muito bem, os outros dois pilares aí que são fundamentais, né, na segurança de informação, e dando aí um exemplo, tá, gente? Esse é só um exemplo aí de um sistema de controle de processo, talvez aquele que mais nos interesse, porque, de fato, a circulação de informação é um elemento fundamental para nós da administração. Os administradores dependem de informações para tomada de decisão, dependem de informação para planejar, para organizar, para dirigir, para controlar, né? E a informação ela tem que circular livremente entre as pessoas autorizadas. E aquelas que não têm autorização, a gente corre o risco de comprometer os negócios. Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês, tá?
Bom, os outros dois pilares, integridade, então as informações elas devem ser intactas, devem permanecer intactas. Então, uma vez que eu tenho informações dentro do meu sistema, eu tenho que garantir que elas não vão ser adulteradas, né? Ou perdidas, porque também a questão da integridade também envolve a questão da perda, né? Você pode perder a informação, não vamos perder a informação, não podemos perder a informação. E a integridade é um pilar que também diz respeito às alterações. As informações podem ser alteradas? Claro que podem, mas quem pode autorizar, né, essa alteração? Então, algumas pessoas serão autorizadas, e somente aquelas autorizadas é que vão poder fazer essas alterações. E isso é fundamental, né, quando eu quero oferecer uma segurança, né, para as minhas informações, eu tenho que garantir essa integridade. E o último pilar aí, o último elemento fundamental de qualquer sistema de segurança é a disponibilidade. Então as informações elas precisam estar disponíveis, elas devem estar disponíveis às pessoas autorizadas a qualquer momento. Ela precisa saber a posição de estoque de um item, ela tem que ter acesso, essa informação tem que estar disponível, porque muitas vezes é essa informação que vai dar à pessoa condições de tomar uma decisão. E nem sempre ela tem prazos, né, para poder depois buscar essa informação, para depois tomar uma decisão. Às vezes a informação tem que fluir numa velocidade tal que permita que aquela decisão seja tomada tão rápida quanto, para que não se perca, por exemplo, uma negociação, uma venda, uma compra, enfim. Então, a disponibilidade também é um desses pilares importantes. Existem outros elementos fundamentais na segurança de informação, mas como eu falei para vocês, aqui nós não vamos entrar nesses detalhes todos, tá bom? Muito bem. Então aí está uma referência, mais uma vez, um capítulo que foi redigido aí pelo Alves, tá? Para aqueles que quiserem se aprofundar. Mas como eu comentei logo no início, a aula de hoje ia ser mais curtinha, né? Talvez no curso de engenharia da produção ela fosse mais extensa, mas para nós é o suficiente saber que existem então sistemas que são classificados como de suporte operacional e que são essenciais, fundamentais para o sucesso, principalmente dos processos fabris, tá bom? Próximo tema, esse sim a gente vai falar um pouquinho mais, são sistemas de colaboração empresarial, tá bom? E, novamente, tendo dúvidas, por favor, escrevam lá no fórum e estejam atentos às atividades que nós estamos propondo aí para vocês, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, espero que todos vocês estejam muito bem e até